Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. E hoje a minha convidada é a doutora Vanessa Sanvido. Ela é vice-chefe de disciplina de mastologia da Escola Paulista de Medicina. Ela é supervisora dos residentes de mastologia da Unifesp, professora adjunta da mastologia da Unifesp e também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp. Então, o nosso assunto hoje é sobre o câncer de mama, porque estamos em março, comemorando o Dia Internacional da Mulher, então temos todas as razões para falar de um assunto que toda mulher quer saber e quer se prevenir. Vanessa, é um prazer te receber, agradeço aceitar o meu convite para nosso bate-papo sobre esse assunto que todo mundo quer saber. Eu que agradeço o convite. Sempre que a gente vai falar de saúde, saúde da mulher, é um assunto que chama tanta atenção, né? Todas nós mulheres, a gente tem tantas dúvidas, né? Então, eu que agradeço. Tá bom, Vanessa. Olha, então é o seguinte. Por que tanto câncer de mama? Porque antigamente era só uma questão de genética, só as pessoas mais velhas tinham câncer de vários tipos. E hoje a gente vê câncer em jovem e o câncer de mama nas mulheres até abaixo da menopausa. Né? O que está acontecendo? Na verdade, esse problema não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Há um aumento da incidência do câncer de mama no mundo. E esse aumento da incidência do câncer de mama vem aumentando ao longo dos anos em todas as faixas etárias. Então, desde pacientes mais jovens até aquelas mais idosas, a gente está tendo um aumento progressivo. A causa específica desse aumento a gente desconhece. É lógico que tem várias hipóteses e várias suspeitas. Qual que é a principal delas? Que esse aumento do câncer de mama está associado à mulher moderna, ao nosso estilo de vida atual. Hoje a mulher, ela tem menos filhos, ela amamenta por um tempo menor, ela demora muito para ter uma gestação e quando ela tem uma só, então ela não tem gestações múltiplas. Ela fica uma parte da vida usando anticoncepcionais orais combinados. Então a gente tem vários fatores reprodutivos, fora os ambientais, que a gente sabe que também acaba interferindo. Então, essa mulher moderna, ela tem fatores que aumentam a incidência do câncer de mama, associado ao envelhecimento da população. Então, a gente tem o envelhecimento da população gerando aumento no câncer de mama nas pacientes mais idosas e toda essa mudança reprodutiva causando nas jovens. Nas jovens. Então, hoje a gente não tem idade, a gente tem câncer de mama. A incidência do câncer de mama é em torno de 53 anos. Mas a gente começa o rastreamento aos 40. E a gente sabe que existe câncer de mama mesmo abaixo dos 40 anos. O problema é que nessa faixa etária não é rastreável. O que é isso? A gente não consegue detectar por exames. Então, se a mulher for periodicamente no médico, ela vai detectar pelo exame clínico. Acima dos 40 anos, a gente consegue já fazer o diagnóstico antes dele aparecer. Ou seja, antes da mulher sentir algum sinal, sintoma. Então, nessas mulheres acima dos 40, a gente precisa fazer o exame anual. Mas esse aumento da incidência ocorre no mundo todo. Qual que é o problema no Brasil? A gente está tendo um aumento da incidência do câncer de mama associado ainda ao aumento da mortalidade por câncer. Então, o câncer de mama é o câncer mais incidente no sexo feminino, quando a gente tira o câncer de pele, e a principal causa de morte por câncer no sexo feminino. Então, a gente tem alguns fatores associados que estão gerando esse boom, né, de aumento. Todo mundo você fala, nossa, eu conheço alguém que teve câncer de mama. Eu conheço alguém que teve câncer de mama. Todo mundo conhece. Nossa estatística é 1 a cada 12 mulheres terá câncer de mama. Isso vem aumentando. Gente, é muito alto. Mas só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é 1 a cada 8 mulheres. Então, o país mais desenvolvido tem uma incidência ainda maior de câncer de mama. É que alguns países desenvolvidos a mortalidade não é tão grande quanto a nossa pela disparidade de tratamento, né? Essa dificuldade de acesso ao tratamento. Mas a incidência está aumentando difusamente. É, porque hoje as mulheres têm muito estresse, as mulheres bebem muito, ainda tem tabagismo, né? Coisas do mundo, assim, do estilo de vida, obesidade, sedentarismo, tudo isso, né? Do estilo de vida culminando aí para que essas coisas cada vez fiquem mais e mais frequentes. Tanto a sono, estresse, todos esses fatores de estilo de vida que você falou estão responsáveis por quase 30% dos cânceres de mama. Então, a gente vê que 1/3 poderia ser evitado tendo hábitos de vida mais saudáveis,
tendo outras coisas que a mulher atual não tá tendo. A mulher faz 1000 atividades, ela não dorme, ela trabalha, ela tá estressada, ela é sedentária, ela se alimenta mal. Então, tem tantos fatores associados, isso culmina com esse aumento aí E aí, disparado. muitas vezes, se você quer acordar muito cedo para fazer ginástica, você dorme menos. Acabei de lembrar de você, porque hoje você botou, vai com sono mesmo, que você botou no seu Instagram, que tava lá malhando antes das 6 da manhã. Vai com sono mesmo. Aí você melhora uma coisa, mas também você não consegue compensar a outra. Então, a gente vai equilibrando os pratinhos. Exatamente. Né? Milhões de pratos. Né? E aí, a gente tem, então, essa coisa do peso da genética versus o estilo de vida. Aí, eu queria te perguntar assim, as pessoas que têm uma genética na família, eu vou te dar o meu exemplo, né? A minha mãe teve câncer de mama com 38 anos e a minha irmã, o ano passado, teve um câncer de mama aos 46. Aí, quando você analisa, minha mãe não fez teste genético, porque naquela época ela tinha 38, não tinha isso, e o da minha irmã não é genético. Não achou, parece que é hormonal, aquela coisa do... Então, eu sou uma paciente que... Mesmo que o dela não for genético, eu tenho que me preocupar até quanto eu tô mais ou menos no mesmo risco que todo mundo. Como é que é isso, assim? Quem tem a genética, e essa genética é mais precoce, né? Porque você fala assim, minha mãe com 70 anos ter câncer de mama, já não é um peso que você vai carregar. Mas muito jovem, aí já complica, né? Abaixo dos 50, vocês consideram... Isso. O que a gente considera? O câncer de mama hereditário, que é aquele que tem um componente genético, ele ocorre normalmente na pré-menopausa. Então, são mulheres abaixo dos 50 anos. É claro que a gente tem algumas alterações genéticas que podem ocorrer na pós-menopausa também, mas as principais acabam ocorrendo na pré-menopausa. Mas, um dado interessante e que eu gosto sempre de deixar de alerta para quem gosta desse tema é que o câncer de mama hereditário, ele é responsável por 10% dos cânceres de mama. Olha isso, gente. 90% esporádico, ou seja, você não vai ter nenhum histórico na família e pode desenvolver a doença. Quando isso ocorre, acaba sendo até o impacto mais negativo, que a paciente chega pra você e fala, doutora, ninguém na minha família teve câncer de mama, por que eu tô com câncer de mama? Por que eu? E aí, o que a gente fala é isso, 90% não é genético, não é hereditário, ele é esporádico, ele ocorreu. Ele pode ter ocorrido por fatores ambientais, reprodutivos, hormonais, mas ele acabou ocorrendo. Quando a gente pega famílias, e aí vou me basear na sua, porque você acabou dando exemplo, que você tem um histórico de, eu tive um parente de primeiro grau com câncer de mama, tive 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, isso aumenta o risco da paciente desenvolver o câncer sim. A gente sabe que o teste genético, ele detecta os principais genes descobertos até o momento. Mas pode ter outros genes que a gente ainda não descobriu. Então, o que a gente fala quando o paciente tem familiares com câncer de mama abaixo de 50 anos ou mais do que um? Que há um risco aumentado em relação à população geral. Esse risco acaba não sendo tão alto porque a gente tem um exame negativo. Mas ele acaba tendo ainda risco, tendo mais do que a população geral. Mais que a população geral. É aquela história, fique alerta, fique atenta. Exato. Existe uma recomendação de mamografia antes dos 40 para esse público, Vanessa? Sim. Quando você tem um familiar que teve câncer de mama antes dos 40 anos ou antes dos 50, o descendente, né, de primeiro grau faz mamografia 10 anos antes. Então, só para explicar para vocês, você tem um histórico de câncer de mama, por exemplo, sua mãe aos 40, aos 38. 38. Com 28 você tem que fazer. Teria que fazer mamografia, só que aí tem um limite. Mamografia começa a fazer a partir dos 30. Então, se você teve um familiar que teve câncer de mama aos 38, dos 28 aos 30 faz ressonância magnética. E mamografia dos 30 adiante. Por quê? Porque mamografia tem radiação. E a gente sabe que o excesso de radiação, pacientes muito jovens, também pode predispor o câncer de mama. Um exame esporádico, único, não tem problema. Mas como a gente todo ano não poderia. Então, é 10 anos antes, desde que não cai abaixo dos 30. Entendi. Se for abaixo dos 30, não faz mamografia, faz ressonância e depois começa. Eu fiz mamografia antes dos 40 mesmo, né? E também tem algumas coisas assim, às vezes não aparece na mamografia, aparece no ultrassom. Como que é isso? Porque são exames complementares, né, Vanessa? Exato. Essa sua pergunta, assim, é fundamental porque as mulheres não querem fazer mamografia. E aí eu vou responder com outra pergunta. Gente, o único exame que tem impacto em mortalidade no câncer de mama é a mamografia.
A mamografia pode reduzir a incidência de morte por câncer em 30% dos casos. Ou seja, é um exame que tem impacto em prognóstico. Então, a mulher vive mais se ela detectar a alteração dela pela mamografia. Então, é um exame que a gente tem que realizar todo ano. O inverso, o ultrassom. O ultrassom, ele é um exame que vai complementar esse exame. Então, vai ter casos que a mamografia não viu e vai pegar no ultrassom. Só que o ultrassom, para a gente detectar uma lesão no ultrassom, ela já tem um tamanho razoável. Ela já se formou um nódulo. Ela não é tão pequena igual na mamografia a gente consegue ver. Na mamografia a gente consegue ver uma alteração que chama microcalcificação. São os pontinhos brancos, são tão pequenos, são tão discretos, que isso tem impacto direto na mortalidade. Ultrassom não. Então, quem quer substituir um pelo outro, vai se dar mal. Não, vai se dar mal. Porque o ultrassom vai ver lesões maiores que a mamografia. E em alguns casos, por que viu no ultrassom e não viu na mamografia? Porque às vezes a paciente tem uma mama que a gente chama de densa. O que é a mama densa? É aquela mama que tem tanto tecido mamário que a mamografia perde algumas áreas. O ultrassom complementa e pode achar, mas ele não substitui. A gente tem que fazer os dois, não pode substituir um pelo outro. Por que as pacientes querem fazer ultrassom? Porque dói menos. Né? Não comprime a mama, é ali um gelzinho, você fica lá deitada e o médico faz ultrassom. Mas, infelizmente, ele não é o exame ideal, ele é um exame complementar. Entendi. É porque existe essas questões, né? De você não detectar num. E aí, quando a mulher fica mais velha, a mama já tem mais gordura. Aí a mamografia pega melhor, não é? Muito melhor. Porque você vê de cara. Exato. Assim? E é aquele exame que você fala, nossa, agora. Ai, tem paciente que fala assim pra gente, ai, meu médico não é ruim, só pediu mamografia, não pediu ultrassom. Aí você falou, mas não precisa de ultrassom, é o melhor método. E então, às vezes, na mamografia, acontece, principalmente em mulheres mais jovens, que a mama é mais densa, de chamar de novo, né? De reconvocar para fazer de novo. Aí a pessoa fala, meu Deus, eles pegaram. É que às vezes, como a mama é muito densa, né? Às vezes acha que é uma coisa, aí tem que fazer outro ângulo, outra posição para melhorar essa acurácia, né? Essa detecção. Esse ponto eu acho interessante, porque as pacientes, você fez um exame, ligam do laboratório e falam, você pode vir aqui refazer o exame? A mulher fica desesperada. Começa a chorar, liga pra gente, nossa, eu tô com o exame alterado. E normalmente não é nada. Não é nada. Não quer dizer que quando eles reconvocaram, é porque viu alguma coisa. Pode ser só para tirar uma dúvida. E às vezes quando a gente tira uma dúvida, é de alterações mínimas. Que pode ser um tecido mamário, que tem que fazer alguma coisa para ficar mais nítido. Não que seja um carocinho de gordura que é comum pegar, né? Exato. E aí tem gente que ainda reclama, nossa, mas aquele laboratório me reconvocou. Sim. Graças a Deus. E ele tem que retirar sua dúvida. Exato. Então, ser reconvocada não é porque tem alguma coisa. É porque a gente precisa avaliar melhor. Mas, Vanessa, eu sei que essas pacientes estão falando. Porque uma vez eu fiz a mamografia e eu sempre faço no HCOR. Aí a menina falou, depois no outro dia ela falou, doutora, vem aqui de novo. Eu falei assim, mas tem alguma coisa? Porque pode falar, eu sou médica, eu sei, eu tô tranquila. Mas é porque eu tenho histórico na família, eu já comecei a falar um monte pra ela. Então, assim, é isso mesmo. Então, por isso que a gente tem que falar, né, e levar a informação, porque eu falo que a informação não adianta ficar com a gente. A informação tem que ir para quem não sabe, porque senão fica na nossa bolha e isso não tem graça, porque a graça da medicina é a gente levar as coisas para quem não sabe, para as pessoas se cuidarem. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que já explicamos bastante esses pontos. Eu queria que você falasse sobre a questão da reposição hormonal, porque a maioria das mulheres tem medo de fazer reposição hormonal e ter câncer de mama. Então, assim, eu sempre falo que nessas situações que a pessoa não tem nada, é mais tranquilo, o próprio ginecologista vai alinhar com ela, se ela não tiver nada cardiológico também. Mas nesses casos, por exemplo, no caso do meu caso, né? Eu acho que eu tenho que ter uma mastologista, né? Por quê? Porque o meu caso é mais delicado, familiar. Mas quando não tem nada disso, eu acho que o ginecologista mesmo, ele vai tirar essas dúvidas, vai indicar a terapia de reposição hormonal. Mas aquelas mulheres que têm medo, eu acho que elas devem ir a mastologista. Porque é um olhar muito específico, que vocês vão trazer uma tranquilidade ou vão dizer assim, não, é melhor não, né? Você é minha médica e eu falei pra você, ó, se você falar que pode, eu faço. Se você falar que não pode, eu falo amém, né? Então, eu acho que isso é importante, porque o que eu mais escuto, e eu acho que também, assim, eu faço um pouco de crítica a alguns colegas ginecologistas que não usam o tempo da consulta para explicar o que é a reposição
e por que que teve esse papo, esse medo que vem culturalmente, né? A gente precisa desmistificar isso, né, Vanessa? Na verdade, a reposição hormonal, ela virou, assim, um mito e, ao mesmo tempo, um tabu. Tem paciente que chega no consultório e fala, nossa, eu não uso reposição hormonal de jeito nenhum. Eu falo, qual o motivo? Aí você vai fazer a anamnese, que é tirar a história Não tem da nada. paciente. Não tem nenhum fator que contraindica o uso. E, em muitos casos, ela ficaria muito melhor, porque ela tem muitos sintomas do climatério. Então, você vê que existe um tabu. Sim. Tem aquelas que amam e aquelas que odeiam. Que não quer nem ouvir. Não quer nem ouvir falar sobre o assunto. E isso ocorre também com muitos profissionais de saúde. Tem aqueles que são super favoráveis e aqueles que não são. Então, o que eu falo para as pacientes é o seguinte: você sempre vai ter que buscar aquele seu médico que vai elucidar o que você está procurando. Você tem sintoma de climatério? Vai lá, conversa com seu ginecologista. Você tem indicação de fazer uso? Faz sua avaliação cardiológica, passa no seu mastologista, vê se você pode. Se você pode usar, se você precisa usar um remédio, a gente vai fazer a reposição hormonal, sim. A reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? Ela aumenta, sim. Porém, tem um porém nessa história. Em alguns casos, a depender do tipo, da dose, da intensidade, da idade de início e da duração. Não é assim, estou fazendo uso de reposição hormonal, vou aumentar o risco de câncer de mama. Não, pelo contrário, a reposição hormonal só com estrogênio, naqueles casos que tem indicação precisa, né, que são aquelas pacientes que não têm útero, preveniu o câncer de mama. Não está associado ao aumento do risco de câncer de mama. A reposição hormonal combinada, a depender da dose e do tempo de duração, o aumento do risco é quase similar àquela paciente obesa ou àquela paciente sedentária. Então, você vê assim que tem um medo envolvido, mas o que você tem de aumento do risco, quando você tem aquela duração em até 5 anos, ou que começou na faixa etária ideal, é pequeno, frente aos benefícios que pode estar predispondo. Então, o que eu falo para o paciente? Busque sua informação. Como qualquer medicação ou qualquer terapia, Sim. se você tiver indicação, vai lá buscar atrás dos seus medos. E aí a gente avalia como um todo. O que eu mais atendo no consultório são pacientes que não querem fazer uso. Eu faço toda a avaliação e falo, olha, não tem por que você não usar reposição hormonal. E aí a recomendação ela é para todo mundo? Não, mas é para alguns casos, sim. Tem pacientes que ficam muito melhor com a reposição hormonal. A gente vai controlar sua mama melhor. Você vai ter seu clínico que vai ver todos os parâmetros. A paciente melhor. vigia mais também, ela se cuida mais, né? Ela se cuida mais. Tem. Ela tem um ganho, É, exatamente. E assim, eu acho que a gente privar a mulher de uma qualidade de vida, porque você tem aquela que entrou na menopausa e tudo bem, sim, e tem aquela que molha a roupa inteira, que não dorme, enfim, que a vida fica realmente muito complicada. E aí também a gente não tem como mensurar isso, porque isso é individual. Sim. Mas eu li que, assim, a chance de uma mulher ter câncer de mama com reposição hormonal, em 1.000 mulheres, menos de uma vai ter. 1.000 mulheres obesas, 4 vão ter. Exato. Que é o que você falou. Exatamente. O impacto é menor na reposição hormonal do que na obesidade e no sedentarismo. Pois é. E aí, mais uma vez, o estilo de vida. Então, e aí as mulheres estão acima do peso, sedentárias e não tem medo. Pois é. Que medo é esse? É um paradoxo, né? Você fala, gente, como assim? Não faz sentido, né? O que às vezes eu brinco com as pacientes, eu falo, você quer fazer reposição hormonal? Você tá super indicada, mas vamos perder peso primeiro. Sim. Vamos sair do sedentarismo, faz a reposição hormonal, a gente tá equilibrando os riscos. Porque senão você fica somando risco, né? Fica somando risco. Não, e o risco é cumulativo, né? Claro. Vai aumentando o risco de acordo com o seu estilo de vida. E aí entra aquele famoso tabu. Porque às vezes elas culpam toda a reposição hormonal e tem tantos outros fatores que estão associados ao aumento do risco da doença. O problema é que quando teve os estudos antigos de reposição hormonal, esse aumento que a dose, né, dos estudos eram muito diferentes que a gente usava. As drogas também, né, sintéticas, não era? As drogas e a idade de início do uso. E o grupo era muito heterogêneo, né? Tinha mulher com 70 anos, que tinha 20 anos de menopausa, outra que tinha 10 e outra que tinha recém-menopausado. Aí botou todo mundo no mesmo pacote. E aí deu errado. Né? Exatamente. Então, hoje a gente consegue fazer um tratamento mais individualizado. Você consegue avaliar melhor o risco. Aquela mulher se cuida melhor, sim. E ela ganha em qualidade de vida. É unânime. Exatamente. E aí, gente, agora a gente vai gastar um tempo maior falando desse tratamento inovador, que é a crioablação. Que a Vanessa apareceu em várias reportagens na televisão, no jornal, entrevistas.
agora no começo do ano, porque esse tratamento de crioablação no câncer de mama, ele já existe, né, em outros lugares do mundo, mas aqui na Unifesp é um tratamento inovador, né, Vanessa? E realmente eu quero que você fale desse trabalho e o tanto que isso está sendo sensacional e o quanto isso vai ser sensacional para muitas mulheres, né? Na verdade, eu me empolgo com esse assunto, né, que é meu tema de pós-doutorado e agora virou uma linha de pesquisa. Na verdade, essa linha de pesquisa hoje está sendo conduzida pelo HCOR. Então, o HCOR, que eu só tenho a agradecer, foi uma parceria inicial do HCOR, a Einstein e a Unifesp. E agora o HCOR está conduzindo esse novo estudo, que vai ser um estudo com muitas mulheres, 750 mulheres vão ser envolvidas no nosso estudo. Mas, só para vocês entenderem, o que é crioablação? Crio é gelo, ablação é destruir. Então, a gente vai destruir a célula tumoral com o gelo, com o resfriamento, com o congelamento. Por isso que a mídia fala, é o congelamento do tumor, que nada mais é do que isso mesmo. Então, tá certo o jeito que eles estão falando, né? O congelamento do tumor. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu congelo meu tumor pra quê? O que ocorre? Quando a gente está fazendo o congelamento de uma célula, a gente está atingindo temperaturas muito negativas. Quando eu falo muito negativas, é em torno de menos 160 graus Celsius. Com essa temperatura, a célula tumoral, ela fica inviável. Ela não consegue Não viver. sobrevive. Então, assim, o que a gente faz quando a gente tem um tumor de mama? A gente faz uma cirurgia onde você resseca aquele tumor e tira. E deixa ali a mama saudável. O que a crioablação pode fazer? Através de uma agulha, então a paciente está lá acordada, numa sala de ultrassom, conversando com você, então ela não precisa internar, não precisa do anestesista. Não faz cirurgia. Não faz cirurgia. A gente introduz uma agulha dentro daquele nódulo, daquela lesão, e vai diminuindo a temperatura até que a gente atinge esses menos 160 graus Celsius, e com essa temperatura, aquelas células são destruídas. E conforme a gente tem a destruição celular, a paciente não tem mais aquele tumor. Então, você consegue tratar o que a gente fala minimamente invasivo, porque através de uma agulha, você mata as células e a gente faz uma avaliação que você mata as células ali ao redor. Ou seja, quando a gente faz uma cirurgia, a gente tira com uma margem de segurança, para aquele tumor não voltar. Quando a gente está fazendo esse congelamento do tumor... Também faz isso. A gente também faz uma margem maior. Então, por exemplo, um tumor de 1 centímetro, a gente congela a mama em torno de 3, 3,5. Para você ter essa margem de segurança para aquele tumor não voltar, não recidivar. Então, o que eu falo para os pacientes? Que é um tratamento muito inovador, porque hoje a mulher, ela tá... Né, a gente acabou de falar no início da nossa entrevista, que a incidência está muito grande em qualquer faixa etária. E a gente tem aí uma coisa que pode ajudar. Porque a mulher jovem, ela não quer parar de trabalhar, ela tem que levar os filhos na escola, ela tem ativamente, economicamente, ela às vezes sustenta a casa, ou ela tem muitas atividades durante os seus pratinhos que ela não pode parar, ficar de repouso, internar. A mulher idosa tem medo da cirurgia, porque ela vai submeter a uma anestesia, às vezes toma vários remédios, tem doença cardíaca, uma série de complicações. Então, você começa a pegar os extremos de idade que você fala assim, nossa, muito só tem benefício. Só tem benefício. E aí, ela faz um procedimento que ela faz, 20, 30 minutos, ela vai para casa. Olha. No dia seguinte, ela vai trabalhar, ela vai na sua academia, ela vai dirigir, ela vai pegar peso, ela vai... Vida normal. Não. Como se ela tivesse feito uma punção, uma biópsia. Uma biópsia, como se ela tivesse feito uma biópsia de mama, que é aquele dia, ela vai ficar de repouso, ficar ali mais quietinha, no dia seguinte, vida normal. Isso acaba trazendo um benefício tão grande para essa mulher jovem, ativamente, que hoje a gente tem nossa mulher tá na economia inserida, ou se não tá no lar inserida. Sim. Né? Ela precisa, a casa só funcionar com ela. E aquelas pacientes mais idosas também. Então, acaba sendo uma alternativa muito interessante, muito viável, e por isso que as pacientes estão com tanto interesse. A única coisa que você fala assim pra mim, é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Infelizmente, não. Hoje, o que eu mais recebo são pacientes falando, doutora, meu caso tem indicação de fazer crioablação? Posso congelar meu tumor? Hoje, o que eu posso falar é que eu estudei para tumores pequenos. Então, é uma técnica nova. No Brasil, nosso grupo é pioneiro nesse estudo. Tem um grupo americano estudando isso, tem um grupo italiano, tem um grupo na Espanha, tem os japoneses e os israelenses estudando isso. O que acontece? Todo mundo, os principais estudos, são para tumores muito pequenos, porque a gente está aprendendo com a nova tecnologia. Claro. Aí eu falo para vocês, o tumor é muito pequeno.
Pra quem vai estar indicado? Quem estiver Pra fazendo aquela mulher rastreamento. que faz rastreamento, que faz sua mamografia todo ano. Então, se a gente se cuidar, a gente já tem a probabilidade de fazer um diagnóstico precoce e de ter terapias menos invasivas. Exatamente. Então, cuidar da saúde impacta em tudo, né? Porque você consegue ter mais oportunidade de tratamento também. Porque imagina você não ter que passar por cirurgia primeiro, radioterapia, quimioterapia. Gente, né? E o que acontece? Os tumores localmente avançados, que é uma das perguntas que eu recebo. Ah, mas ele vai substituir a químio? Se o tumor tiver indicação de químio, Não vai substituir. porque ele vai substituir só a cirurgia. Então, como que eu vou fazer para o paciente não fazer químio? Tendo detecção de tumores iniciais, tumor precoce. Se eu fizer um diagnóstico muito tardio, o paciente vai acabar fazendo a quimioterapia. Então, quando a gente fala em tratamento minimamente invasivo, é para substituir a cirurgia. Então, a quimioterapia, aquele remédio que chama endocrinoterapia, que é um remédio que a paciente toma por 5 a 10 anos, ela vai continuar usando. Que esses outros tratamentos são adicionais ao tratamento do tumor, se tiver indicação. Mas nesse caso da crioablação, tem casos que faz crioablação e depois faz rádio ou químio? Sim. Ah, tá. Tá, ele pode fazer. O que a gente vai substituir é a cirurgia. É que nos nossos casos, por exemplo... Como são muito iniciais, às vezes nem precisa de rádio químio. Não precisa de químio. A radioterapia a gente faz para todos os casos. Ah, entendi. Tá? Por quê? Tem uma justificativa. Quando você vai fazer uma cirurgia conservadora, então você tem um tumor pequeno, o médico fala para você, olha, a gente só vai retirar um quadrante, um termo técnico que a gente fala, ou tumor com uma margem, um pedacinho da sua mama. É obrigatório fazer a radioterapia. Por quê? Pode ter células ali, microscópicas, tumorais, que vão proliferar e pode recidivar daqui a alguns anos. Então, quando a gente faz a radioterapia, a gente está pegando toda aquela glândula, a mama é uma glândula, para que ela não se prolifere e não recidive novamente. Entendi. Então, a crioablação, ela vai substituir o quê? A cirurgia. A rádio, a químio e o remédio por boca, se tiver indicação, vão fazer. É claro que hoje... O que acontece com o tumor inicial? E o nosso estudo chama SIX. Por que ele chama SIX, né? Da onde veio esse nome? Porque nossa proposta é que o câncer de mama seja tratado em 6 dias. Nossa, como eu vou tratar um câncer em 6 dias? É exatamente isso. Se eu consigo fazer hoje um diagnóstico de tumor inicial, eu consigo fazer a crioablação e 5 dias de radioterapia só. O problema é que antigamente a gente fazia 25, 28, 30 sessões de radioterapia. Hoje a gente consegue fazer com ultra-hipofracionamento da rádio, que tem estudos novos mostrando que eu posso fracionar a dose em tempos mais curtos, só para quem estiver nos ouvindo entender, a gente consiga fazer a radioterapia em 5 dias. Olha que sensacional. E como é que eu vou fazer isso? Naqueles tumores iniciais. Então, pacientes que rastreio ainda têm a oportunidade de fazer o tratamento em 6 dias. Olha que um de ablação, mais 5 de radioterapia. Então, assim, vejam, né, o quanto é importante essa questão do estilo de vida, e o estilo de vida vai proteger você de ter câncer. E aí você age preventivamente, fazendo check-ups, detectar um câncer inicial e fazer um procedimento como se fosse uma biópsia para tratar um câncer inicial. Ou seja, o quanto tudo isso está nas nossas mãos, né? Que eu falo assim, dessa construção de saúde, né? Por isso que eu falo, meu podcast é Construindo Saúde por isso. Porque assim, as pessoas têm que ter esse comprometimento, esse autocuidado, né? Essa responsabilidade de você com você mesma. Então, olha para você ver, uma técnica tão inovadora, mas se você perder o time, o momento de descobrir, você perdeu a chance dessa técnica. Sim. Porque você vai ter que fazer uma cirurgia grande, já tem uma metástase aqui, já tem alguma coisa em outro lugar, né? E quando tem metástase, a cirurgia, às vezes, pode até fazer a crioablação, né? Mas a gente acaba tendo uma indicação para alívio de dor, sangramento. Acaba sendo tão paliativo, que não... mas tem seus casos específicos sim, mas é paliativo. Já a gente não tá buscando mais a cura da paciente. Né? Esse estudo inicial de vocês tinham quantos pacientes? 60 pacientes. 60 pacientes. E agora vai ser 750. 750 pacientes. E tudo também tumor inicial, pequeno? Todo tumor pequeno, tumor até 2 centímetros, que é o que a gente chama de T1, né? O estágio 1. Então, um tumor inicial que não tenha metástase axilar, a gente vai fazer a crioablação, não vamos fazer a cirurgia da axila, que também é um jeito da gente tratar a mulher de uma forma menos invasiva. Cirurgia da axila, ela traz um pouco de morbidade, ou seja, as pacientes às vezes podem ter sequela de ficar inchado, né? Que é o formigamento, o inchaço, dor.
Então, ela tem uma alteração naquele membro do lado acometido, né? Então, o lado que ela teve câncer de mama, aquele membro fica mais fragilizado, né? E tem pacientes que têm deficiência do membro do lado acometido com câncer, que teve que fazer a retirada de muitos gânglios da axila. Sim. Isso traz um tratamento e esse Antigamente inchaço, fazia muito isso. Muito. E o inchaço da mama é crônico. O paciente usa luva, faz drenagem linfática, 2, 3 dias, inchou de novo. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar essas complicações são sensacionais. E vocês então, ainda estão recrutando pacientes Isso. ou já finalizou? Não, esse segundo estudo, o recrutamento começou agora em janeiro. Então, esse estudo começou em janeiro, o recrutamento começou agora em fevereiro. Então, a gente está no início do segundo estudo. O estudo anterior acabou em dezembro. Então, a gente só está continuando. E se alguém tiver com algum caso de câncer de mama e quiser participar, como é que funciona? Porque você pode falar, porque de repente isso divulga, traz pessoas para se beneficiar com essa técnica. Não, né? com certeza. Hoje, eu coloquei no meu Instagram, lá na bio, tem o link de quem quiser participar da pesquisa. E no site do HCOR tem, logo que você entra, tem os estudos em andamento. Tá lá, crioablação, estudo 6. O que acontece nesse estudo? É só a paciente clicar, ela vai preencher um questionário. Onde ela mora, o que ela sabe, né? A gente sabe que ela não vai ter tantas informações técnicas. E aí, nossa equipe da pesquisa vai entrar em contato com a paciente e falar, olha, você é uma paciente que preenche os critérios da nossa pesquisa, você quer participar? Se ela quiser participar, ela vai ser reconvocada a participar. Então, hoje, tanto o HCOR está a cada 2, 3 dias divulgando esse link e fica ali fixo no site. Excelente. E no meu Instagram pessoal também tem. Por quê? A nossa intenção é que aquela paciente que conseguiu ter informação venha atrás da gente, sim. Porque muitas pacientes vão lá preencher os critérios e pode se beneficiar da técnica. Não, Vanessa, sensacional. Olha, eu acho que mas foi muito rico, porque a gente sabe que sai na mídia e tudo, mas assim, essa coisa bem assim, a gente falando bem fácil para as pessoas entenderem, né? Nossa, foi muito rico. A gente está terminando aí o nosso tempo. E às vezes numa outra oportunidade a gente fala de novo de outros assuntos, né? Perfeito. Mas eu queria te agradecer mais uma vez e queria que você falasse as suas redes, se quiser deixar alguma mensagem aí que você acha que é fundamental. Então fica à vontade. Então, eu que agradeço o convite, Cris. O que eu quero falar para as mulheres, né, no nosso mês, o mês das mulheres, é que realmente tudo que você falou, eu assumo e compartilho da mesma opinião. A gente tem que se cuidar, a gente tem que ter o autocuidado, a gente tem que fazer nossos exames periódicos. Olha o que a gente tem de doença no sexo feminino que a gente consegue prevenir fazendo um rastreamento adequado. Então, para quem estiver nos ouvindo, faça seus exames periódicos, faça sua mamografia, vai no seu ginecologista, vai na sua avaliação cardiológica anual, no seu clínico, mas faça seus exames. E aquela mulher que está se cuidando, mesmo frente ao diagnóstico, ela consegue se tratar melhor. Sim. A chance de sobrevida é melhor. Então, o que eu quero ficar de alerta é, mês da mulher, a gente tem que se cuidar. Às vezes a gente faz tanta coisa e cuida dos outros e não cuida da gente mesmo, Exatamente. Né? E quem tiver interesse ou quiser tirar alguma dúvida, tanto no meu Instagram, é @doutora Vanessa Sanvido, ou no do HCOR, a gente tem os dados da nossa pesquisa em andamento. Não, olha, parabéns por esse trabalho sensacional que vai mudar a história de vida das pessoas, vai mudar a história do tratamento do câncer de mama. Então, eu acho que você deve estar em êxtase mesmo, Sim. porque quem trabalha com pesquisa e vê um resultado tão maravilhoso, e só tende a trazer cada vez mais bons resultados, né? Gente, a gente finaliza por aqui mais um podcast, e é isso mesmo. O mais importante, construir saúde, se cuide. Estilo de vida é fundamental na construção de saúde. Até o próximo podcast.